Bem-vindo ao seu curso de Operador de Caixa. Atendimento ao cliente, parte 3. Como atender? Serviço de atendimento ao cliente, SAC. Fidelização de clientes. Decreto número 6.523, de 31 de julho de 2008, SAC. Atendimento ao cliente, parte 3. Na aula passada, os erros que não devem ser cometidos foram mostrados e até alguns conflitos foram dados como exemplo. Agora daremos dicas de como reverter uma situação que seja contrária ao cliente. Entender o quanto o cliente é importante é o maior de todo o aprendizado, porque se você consegue entender isso, o resto é consequência. Quando você entende que o atendimento é tudo para quem lida com o público, você começa a entender que tem que fazer o seu melhor para que este cliente não se vire para a concorrência, deixando sua empresa sem o seu investimento. Então vamos começar nossa aula. Bom estudo! Como atender? Dicas que fazem a diferença. Esteja sempre calmo e seja direto. Caso realmente haja erros, seja por sua parte ou por parte da empresa, não hesite em admiti-los. Somente argumente com os clientes se tiver informações corretas. Não aprove ou reforce a negatividade da pessoa. O cliente deve acreditar que você com certeza resolverá o problema, e você realmente deve buscar todas as formas de resolvê-lo. Isso minimiza o estresse em ambas as partes. Deixe o cliente extravasar no início da conversa. Assim, ele se acalmará ao longo da discussão. Não peça para o cliente ficar calmo. Tente acalmá-lo tomando atitudes controladas. Abuse e use da empatia, ou seja, fale as frases, certamente, eu compreendo como o senhor se sente. Assim o cliente será desarmado, mas cuidado para não parecer que realizará todos os desejos do cliente. Apure os fatos e entenda qual atitude que o cliente quer que você tome. E não se esqueça de dar o feedback ao mesmo, que está esperando que você faça algo dentro de um determinado tempo. Saiba mais. Feedback. Feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. O termo é utilizado em áreas como administração de empresas, psicologia ou engenharia elétrica. Em alguns contextos, a palavra feedback pode significar resposta ou reação. Exemplo: apresentei o meu relatório para os diretores e o feedback foi muito positivo. Na área da comunicação, o feedback é um dos elementos presentes no processo de comunicação, onde um emissor envia uma mensagem para o receptor, através de um determinado canal. A mensagem poderá ser alterada por algum tipo de barreira, ruído, condicionando então a sua interpretação por parte do receptor. Depois de interpretada, o receptor termina o processo de comunicação com o feedback, a resposta ou reação do receptor à mensagem enviada. O significado de feedback é utilizado em teorias da administração de empresas, quando é dado um parecer sobre uma pessoa ou grupo de pessoas na realização de um trabalho com o intuito de avaliar o seu desempenho. É uma ação que revela os pontos positivos e negativos do trabalho executado, tendo em vista a melhoria do mesmo. É uma palavra utilizada com muita frequência nas empresas, atualmente quando o funcionário recebe uma tarefa e precisa o quanto antes voltar com a resposta desta tarefa, seja ou não realizada. Exemplo: um cliente faz uma reclamação e você diz que irá encaminhar ao seu superior.
Este cliente precisa de um feedback com relação ao problema apresentado. Quando isso não ocorre, a comunicação foi falha, ou seja, não houve feedback. Qualquer passo que você der para resolver o problema, diga ao cliente. Assim ele saberá que, por mais que demore, você está realizando o procedimento para ele e não o esqueceu. Tente resolver o problema de qualquer maneira. Só passe para outra pessoa se realmente não dispuser de meios para resolver ou não estiver autorizado. Porém, quando precisar passar o problema para outra pessoa, não faça o cliente ir a essa pessoa e começar todo o processo de explicação. Vá você mesmo e explique. Acompanhe o cliente, a fim de verificar se o problema está sendo resolvido. Quando o problema estiver sendo resolvido pelo telefone, mantenha o cliente informado de todos os procedimentos, até que consiga chegar a uma resolução. O cliente, quando liga, precisa estar informado constantemente, pois assim você mostra que está trabalhando para resolver o problema que ele reclamou. Palavras como "mais um momento, por favor" ou "aguarde mais um momento" são muito utilizadas nestes casos. Serviço de atendimento ao cliente, SAC. Nos anos anteriores a 1990, não existia nenhum órgão que regulamentasse o serviço de atendimento ao cliente. Isto é, as empresas e organizações não eram fiscalizadas por nenhuma lei, ficando livres para proceder como bem entendessem. O Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, passou a ser vigorado a partir da criação da Lei 8.078/90, que regulamenta os direitos do consumidor. E foi a partir dessa lei que as empresas foram obrigadas a criar um canal exclusivo de comunicação com os clientes. E assim foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, com a Lei do SAC, Decreto 6.523/2008, as empresas são obrigadas a possuírem um canal de comunicação com os clientes. Esta lei é obrigatória para as empresas que possuem o serviço regulamentado pelo governo, tais como telefonia, Anatel, planos de saúde, ANS, energia elétrica, ANEEL, empresas aéreas, ANAC, etc. A partir do SAC, as empresas podem medir a satisfação dos clientes. E assim as empresas podem saber exatamente o que precisam melhorar, seja em produtos ou serviços. No final da aula, existem 3 capítulos de um decreto de lei de proteção ao consumidor para você ter noção de como funciona o mesmo. Esses 3 capítulos tratam da acessibilidade e qualidade do serviço prestado. Nesse bloco apresentado, o decreto institui as diretrizes em que os direitos do consumidor em relação ao SAC devem ser resguardados. O SAC normalmente é feito por contato telefônico, onde se pode registrar as reclamações, sugestões e elogios que os clientes têm a fazer. Através das reclamações, o operador de caixa deve observar as falhas da empresa e também as suas. A reclamação é, na verdade, uma declaração da expectativa do cliente que não foi atingida. Portanto, não é importante que as queixas sejam reduzidas, mas que elas não se repitam. Ou seja, as reclamações fazem parte da relação cliente-empresa, onde os estabelecimentos se mostram capazes de solucioná-las, para que não aconteça a outros clientes. Quando o cliente precisa fazer uma reclamação, não importa o quão eficiente tenha sido o atendimento, ele só precisa que seu problema seja resolvido. O SAC, de modo geral, fiscaliza as ações tomadas pela empresa em relação ao cliente. O SAC tem o dever de colher as informações transmitidas pelo cliente e convertê-las em melhorias, saber o que está acontecendo e informar ao cliente, acompanhar a reação dos clientes quanto aos serviços prestados a fim de precaver problemas futuros. A partir de pesquisas, criar promoções, propagandas que estejam relacionadas ao marketing da empresa.
manter contato com os órgãos de defesa do consumidor, participar dos eventos para melhoria no atendimento, ter sempre uma comunicação responsável com o cliente, permitir a relação cliente-fabricante, melhorando assim o tempo no atendimento. Qualquer pessoa está sujeita a cometer erros. O erro é comum, faz parte do processo, como falamos na aula anterior, e é através dele que as falhas são analisadas para que soluções sejam tomadas. O respeito deve estar presente em todo momento do atendimento, inclusive no semblante do operador de caixa. Visto ser uma das qualidades mais valorizadas, não quer dizer que você, como operador de caixa, deva concordar com tudo, mas sim respeitar. O respeito é quando podemos nos expressar sem sofrermos nenhum tipo de constrangimento. O operador deve escutar atentamente a queixa do cliente. Escutar não é o mesmo que ouvir. Ouvir é entender o significado das palavras, enquanto escutar relaciona-se ao entendimento dos sentidos e significações das coisas de forma subjetiva. Ou seja, escutar é ouvir compreendendo. Para isso, os detalhes devem ser percebidos, como um tom de voz diferente, uma frase mais ríspida no e-mail, um sorriso, etc. Os sinais devem ser percebidos, eles nos dão as dicas de como agir. Utilize frases ou palavras inteiras, como compreendo, entendi, senhor, etc. Ou seja, não faça uso de expressões como tá, aham. Você deve estar sensibilizado e empenhado a resolver o problema. Aproxime-se do cliente. Mostrar ao cliente conhecimento acerca dos produtos, dos serviços e procedimentos a serem realizados é importantíssimo, pois dá segurança ao cliente que consegue ver que você é de fato a pessoa certa para resolver a situação. Quando não souber chegar a uma solução, procure ajuda com os superiores ou colegas de trabalho. Atitude e proatividade fazem a diferença nessas horas. Só interrompa um procedimento quando realmente houver necessidade. Como já falamos nas outras aulas, o cliente é o patrimônio mais valioso da empresa. As relações interpessoais exigem trabalho em equipe. Seria muito bom se todos do setor pudessem, ao final da tarde, se reunir e discutir procedimentos tomados durante o dia para resolver alguns casos. Mas se torna quase que impossível hoje em dia por causa da correria do dia a dia.